Olá pessoal, eu sou o pastor Leandro Mangold, da Igreja Evangélica Luterana, da paróquia Cristo Redentor de Dois Vizinhos, no Paraná. Quero trazer a você mais uma mensagem da Palavra de Deus nesse momento tão difícil pelo qual passamos, nesse tempo de coronavírus. Você está com medo do coronavírus? O medo, a princípio, é um sentimento natural do ser humano e poderíamos até perguntar quem não está com medo dessa doença e das consequências que isso pode trazer no nosso país e no mundo todo. O nosso dicionário Aurélio, da língua portuguesa, ele traz a seguinte definição de medo. Medo é o sentimento de viva inquietação ante a noção de perigo real ou imaginário, de ameaça. Portanto, o medo é um sentimento de inquietação. É uma reação natural da natureza humana, do ser humano, diante de uma situação de perigo, uma situação de ameaça. O medo, nós podemos dizer, nos protege diante de um perigo, diante de uma ameaça. Isso é uma coisa boa. Por exemplo, quando nós pensamos no coronavírus, o medo de contrair essa doença, esse vírus, faz com que nós, por exemplo, nos isolemos. Temos esse momento de quarentena, aqueles que podem permanecer em casa, né? Aqueles que não têm outra opção, que precisam trabalhar nesse período. O medo vai fazer com que se protejam ainda mais. O medo faz com que a gente lave as nossas mãos, cuide da nossa higiene ainda mais nesse período, use álcool em gel, enfim. Por esse lado, o medo até é uma coisa boa, nos protege, nos ajuda em nossa proteção, em nosso cuidado. No entanto, o medo, quando for um sentimento exagerado, aí ele vai atrapalhar a nossa vida. Quando nós sentimos medo além do que deveríamos, por exemplo, quando nos assustamos, nos desesperamos demais diante dessa situação ou de qualquer outra, isso nos atrapalha. Um ponto importante a se ressaltar é que nós podemos ser influenciados a sentir mais ou menos medo. Por exemplo, quando nós assistimos um filme de terror e depois ficamos sozinhos e alguma cena desse filme vem à nossa mente, nos influencia a sentir medo. Trazendo para a nossa realidade, quando nós assistimos muito jornais na televisão, os noticiários da TV, isso faz com que o nosso medo com relação a essa doença seja exagerado. E aí nós temos que tomar cuidado com isso. Se nós assistirmos um noticiário no dia, já está bom, já estamos informados, não precisamos assistir 4, 5 noticiários, não precisamos e nem devemos estar constantemente com essa notícia do coronavírus em nossa cabeça. Isso vai ser prejudicial a nós. E nós sabemos também que a mídia, em geral, segue mais ou menos o lema do quanto pior, melhor. Ou seja, as tragédias, as notícias ruins, essas são as notícias que dão audiência. Então, cuidado com a mídia, cuidado com as notícias, porque isso pode influenciar a sentirmos um medo exagerado. Mas, por outro lado, nós também podemos ser influenciados a sentir menos medo. Quando nós conversamos com alguém muito calmo, pacífico, as palavras dessa pessoa também nos tranquilizam, nos acalmam, tiram de nós esse medo exagerado.
A palavra de Deus também nos convida a não viver assim com um medo exagerado. A palavra de Deus nos convida a nos tranquilizarmos, a confiarmos plenamente no cuidado do nosso bom Deus. Esse medo exagerado, esse medo que atrapalha, podemos dizer assim, ele começou a surgir após a queda em pecado, quando Adão e Eva desobedeceram à lei de Deus e comeram daquele fruto que Deus havia proibido. A partir dali, esse medo sem sentido, esse medo exagerado passou a surgir. Nós lemos isso no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3, versículo 10, onde o homem, Adão, disse assim a Deus quando Deus estava chamando a ele: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão estava com medo de Deus, um medo sem sentido, um medo exagerado. E a partir dali, da queda em pecado, esse medo exagerado começou a existir. Muitas pessoas hoje também não compreendem Deus e sentem medo dele. No entanto, não precisamos ter esse tipo de medo. Quero ler também o trecho de 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor lança fora o medo. Quando nós compreendemos o amor de Deus, o tamanho do amor de Deus, esse medo exagerado, ele desaparece, ele acaba em nossa vida. Deus nos convida a confiarmos todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades nele. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus nos convida a lançar nossas ansiedades e preocupações em seu colo, aos cuidados dele. A confiança constante nele está em toda a Bíblia. Eu vou ler mais algumas passagens aqui para nos lembrar disso. Isaías 41, versículo 13. O Senhor nos diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. O próprio Senhor Jesus também nos diz em João capítulo 14, versículo 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O convite de Jesus também é este, para que nós larguemos esse medo exagerado e confiemos nele. Não se atemorize, não se turbe o vosso coração. E para encerrarmos a nossa reflexão, eu quero lembrar de uma palavra do Senhor que falou alto ao coração de Josué e que também fala alto ao nosso coração. Josué, ele estava com medo da responsabilidade que ele estava assumindo diante da liderança do povo de Israel na conquista da terra prometida. E aí o Senhor fala com ele, acalma ele, tira esse medo do coração dele. Josué, capítulo 1, versículo 9. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Não temas, nem te espantes.
Essas palavras de Deus falaram alto ao coração de Josué e também falam alto ao nosso coração. O medo existe em nossa natureza. O medo, por um lado, é bom, nos protege, faz com que tomemos alguns cuidados também com relação ao coronavírus. Mas não podemos ter um medo exagerado. Vamos confiar no Senhor. Ele cuida de nós. Ele está conosco. Não temas, nem te espantes. Eu estou contigo, por onde quer que andares. Que o Senhor assim nos acompanhe e nos abençoe. Amém.